Bem, aqui nessa outra questão, que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, determine o aumento linear, então aqui bem na cara da gente, né, ele quer saber o aumento linear. E lembra, o que é aumento mesmo? Aumento linear em óptica, em espelhos, é o A, né? Então ele quer saber justamente o Azinho aí, qual que é o aumento linear do que, eu não sei, vamos ver aqui, continuar aqui com a leitura. Aí ele fala, qual que é o aumento linear transversal produzido por um espelho esférico. Então, aqui no caso, a gente não sabe que se o espelho é côncavo ou convexo, ele não falou nada para a gente. A partir de um objeto de 7 centímetros e a sua imagem foi de 5 centímetros. Então, ele fala que o objeto tem 7 centímetros e a imagem tem quanto? A imagem tem 5 centímetros. E aí você lembra do como é que a gente representa o tamanho do objeto, o tamanho da imagem? Qual letra indica isso? Você deve estar lembrando, né? Então, a letra O aqui, no caso, indica para a gente o objeto, que seria o tamanho dele. Aqui ele falou que vale 7 centímetros e o tamanho da imagem a gente diga pela letra I, que aqui no caso vale 5 centímetros. E para você calcular o aumento, a gente tem a seguinte relação matemática. Aumento é menos P' sobre P, né? Que isso é igual também ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. A gente tem a seguinte relação matemática para indicar aumento. Qual que eu vou usar para calcular esse aumento, né? Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, que no caso, e esse último termo aqui. E o termo no meio, joga fora. Ele não me deu a distância do objeto ao espelho, ele não me deu a distância da imagem ao espelho, então por isso que eu vou jogar esse termo aqui do meio fora, né? Não vou usar aqui. Eu vou usar apenas essa relaçãozinha aqui. Então fica aumento, no caso, né? Vai ficar o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. E aí uma continha bem simplesinha, né? O I vale quanto? O I vale 5. Fica 5 dividido por quanto? 5 dividido por 7. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 0,71 positivo, né? Então, aqui a conta deu positiva, tranquilinho, né? Sem muito detalhe. Aqui não vai dar negativo, porque não tem por que dar negativo, né? Então, o aumento aqui, no caso, foi de 0,71. Na verdade, não foi bem aumento, né? Foi diminuição, né? Porque para ser aumento, esse A tem que ser maior que 1. Então, lembra, quando esse A ele é maior que 1, significa que a imagem é maior que o objeto. Quando o A ele é menor que 1, significa o, que a imagem formada é menor que o objeto, né? Então, como aqui o A deu menor que 1, então a gente sabe que, na verdade, a imagem reduziu e não aumentou. É modo de dizer, né? A gente fala qual foi o aumento, mas aqui no caso não foi aumento, foi diminuição. Bacana? Bom, então qual a alternativa aqui dessa brincadeira? Então aqui no caso vai ser a alternativa A, 0,71. Bacana? É isso.